Olá, boa noite a todos e a todas. Bom dia, boa tarde para você que nos assiste através do YouTube. Estamos aqui mais uma vez reunidos, hoje dia 19/7. Mais uma vez reunidos nessa segunda-feira fria para a leitura do livro A Cura, livro de Bert Helling. Hoje estamos na página 98, O Leve. A leitura vai ficar por conta da Dulce. E nós temos o prazer de termos aqui de volta a professora Isabela Oliveira. Professora Isabela, seu pai, seu papai, sua mamãe, muito obrigado pela presença de nós. Muito boa noite, a palavra é toda sua. Muito obrigada, Geraldo, a cada um de vocês que estão aqui, e a nossa força interna para poder estudar, aquilo que a gente pode contribuir para a nossa família de melhor, com certeza. A Berta e a Sophie Hellinger pela oportunidade de estarmos nesse grupo de estudos. E eu só queria pedir um favor, porque no meu livro eu não consigo encontrar essa página, assim, porque ele não tem página. Então, se alguém pudesse me falar assim, mais ou menos o que tem antes e o que tem depois, eu agradeço. Batidas na porta é o que eu tenho aqui, a outra celebração da morte. É depois de alimentação e obesidade. Aí tem um resumo e tem o leve. A gente vai para essa parte. Depois do leve tem o centramento, meditação, a comunidade de vidas. É logo depois comunidade da parte... de vidas, tá ótimo, agora eu já me encontrei. Isso, antes de comunidade de vidas. É antes, isso. Tá ótimo, muito obrigada. O leve, podemos começar, muito obrigada. O leve. Em contraste à doença que experimentamos como pesada para o nosso corpo, experimentamos a saúde como serena e leve. Ao contrário da doença que nos atrai para baixo, a saúde nos atrai para cima. Ela possui algo de aéreo e leve, pois me atrevo a dizer, vem do espírito. É um movimento do espírito. Neste sentido, ninguém a pode oprimir ou atrair para baixo. O leve perde um pouco da gravidade. Ao invés de nos atrair para baixo, atrai-nos para cima, para a região do espírito. Nem todos os que se preocupam com a saúde e que tudo fazem para parecer ainda mais saudáveis irradiam essa leveza. Falta em sua saúde, se é que posso falar assim abertamente, a leveza do espírito. Muitas vezes desejam alcançar com a sua saúde algo que prejudica o corpo ao invés de ajudá-lo. O leve é sereno por ser livre de preocupações. Também não tem pressa. O leve é feliz com a vida tal como ela é. Ao mesmo tempo, a saúde leve mantém a moderação, e essa moderação faz bem à saúde. Muitas vezes, a saúde vem como que por si só, sem peso, movimentando-nos com leveza. Todavia, nunca para longe demais. Também aqui mantemos a moderação que faz bem ao nosso corpo. Ela faz bem ao corpo porque é leve. Existe algo mais leve que as nuvens? Aéreas se movimentam sobre a terra, trazem de longe a água de maneira despercebida. De repente, entretanto, derramam a chuva, trazendo à terra o mar infinito. Às vezes a chuva cai leve e suave, às vezes de maneira violenta, causando inundações. Estas levam embora o que antes a chuva nos trouxera. O que era tão leve assim apenas parece leve. Seus efeitos nos fazem tremer. Todo leve tem sua existência juntamente com o pesado. Apesar de se deslocar do pesado, o leve só parece leve junto com ele. Então, como nos tornamos e permanecemos leves? Em sintonia com o pesado. Levamos o pesado para o nosso leve. Para que eu disse tudo isto? Aquilo que cura começa com a doença. Ela faz com que isso nos pareça cada vez mais leve. Mesmo assim,
A doença penetra a saúde. Após uma doença, tornamo-nos e somos saudáveis de maneira diferente da que éramos sem ela, desde que a deixemos para trás, sem retornar a ela. Por exemplo, sem mencioná-la. Ela pode então realmente terminar. Como? Levemente. O centramento. Como iniciamos um novo dia? Somos motivados por tudo aquilo que nos espera? O que se apossa de nós? Ou será que nos centramos em nosso corpo e permitimos que ele nos conduza? O que interessa primordialmente ao nosso corpo? Com que ele se ocupa intensamente o tempo todo? A ele interessa o tempo todo a nossa vida. Seu centramento e seu movimento são dirigidos à nossa vida para que a preservemos, para que ela prossiga de uma boa maneira. Não existe centramento mais profundo que a sintonia com aquilo que se processa em nosso corpo. Quando a nossa atenção permanece centrada na plenitude dos processos em nosso corpo, sentimos-nos centrados diretamente nos poderes que o mantêm em movimento. Tudo em nosso corpo é sintonizado de forma precisa para manter-se funcionando mutuamente e sentir-se bem. Meditação. Agora irei com vocês em direção a esse centramento com uma meditação. Começamos a meditação ouvindo atenciosamente o que se processa em nosso corpo. Ouvimos o murmúrio de nosso sangue ao fluir incessantemente pelo nosso corpo. Ao fluir por ele para alcançar todas as células, ao fluir para alimentá-las com tudo aquilo que precisam para o seu trabalho de garantir a nossa vida, imaginamos nos deixar ser levados por essa circulação com a mesma meta, sem excluir nada, em intercâmbio com cada uma das células até o último canto de nosso corpo. Levamos algo a elas e tomamos algo delas, num vai e vem constante. Quem ou que impulsiona essa circulação ininterrupta? Ouvimos e sentimos o nosso coração sempre a bater, mantendo em funcionamento a nossa circulação, absorvendo o oxigênio dos pulmões, inspirado por nós a partir do exterior e devolvendo para que possa ser expirado. De maneira similar, nosso coração mantém, por meio de seus batimentos, a outra parte da circulação em funcionamento. O processo de leve instante garante a vida. Após alguns instantes, após nos tornarmos um de forma profunda com essa circulação e estarmos pulsando com ela, olhamos juntamente com nosso coração para o movimento que deu início ao seu movimento e que manteve ativo até agora. Juntamente com o nosso coração, olhamos para o movimento criativo que mantém o mundo em funcionamento e com ele a nós. Juntamente com o nosso coração e seu pulsar, vibramos com o nosso corpo, com essa batida pulsante criadora do mundo, levados juntos e movimentados com ela. Que murmúrio poderoso escutamos agora. Em sintonia com esse movimento, damos início ao nosso dia. Como? Centrados em harmonia com tudo aquilo que nos carrega, batendo no mesmo ritmo, com sua força e seu amor. Como alcançamos da forma mais bonita e profunda esta sintonia com o nosso corpo e com o mundo? Ao nos alegrarmos com ela. Ok. Eu acho que são 2 trechos bem densos, por isso eu pedi que você parasse para fazer os comentários antes da gente prosseguir. Esse conceito de leve, ele é muito importante, né? Vocês podem perceber que um dos primeiros livros do Bert Hellinger é no Centro Sentindo de Leveza. Então, essa leveza, ela representa a saúde, e vocês podem perceber que ele, inclusive, fala, olha, é leve, ela atrai para cima, por isso ela atrai para o espírito, ela nos leva para uma outra dimensão, né? Que não é da dimensão material.
E aí ele fala sobre a leveza do espírito, né? Sobre como aquilo que prejudica o corpo, de uma certa maneira, traz densidade ao espírito. O espírito, como é que a gente percebe que está em sintonia com ele? Estando sereno, livre de preocupação, sem pressa, com moderação. Né? Depois ele fala, olha o exemplo das nuvens, né? Ou seja, é algo leve que chega, né? Levemente, né? Eu tenho até aquela música Somos Nuvens Passageiras, mas que traz efeitos poderosos, como uma tormenta, né? Como o trovão, o raio, ou seja, coisas que fazem tremer. Então, para dar uma demonstração de como é essa atuação do espírito sobre a matéria, né? De como é isso que é leve, que causa profundas transformações. Né? E aí ele fala, poxa, mas então como que a gente se torna leve, se mantém leve? E aí é que vem a parte mais interessante, porque a gente só se mantém leve e se torna permanente leve, não é esquecendo do pesado, mas é concordando com o pesado, ou seja, de que maneira que eu me relaciono com o pesado. O pesado pode ser um acidente, o pesado pode ser um limite desagradável dentro da vida, o pesado pode ser uma condição planetária. O pesado é... imagine vocês, igual uma criança que como é que se diz? Encontra um limite e dá uma birra. Então, como você está lidando com esse pesado? Ou seja, com essas dificuldades da vida. Então, é só fazendo o quê? É junto com o pesado, né? Que começa também aquilo onde está a doença, ou seja, você também fazendo a sua sintonia, a sua harmonia com a doença, e para que depois de uma doença a gente possa ter o que ele chamou de uma saúde com uma maneira diferente. E isso todos nós já experimentamos, seja com uma gripe, com qualquer coisa um pouco mais forte, né? Que a gente sempre sai diferente depois de uma cura. Mas o mais importante é, eu me torno e me mantenho leve, concordando com o pesado, junto com o pesado. Isso aqui é o mais importante. E depois ele vem falar também sobre um outro assunto muito importante, né? Que é sobre a importância do centramento. E, olha, eu marcaria essa meditação que ele colocou aí e o que ele escreveu sobre o corpo. Isso me parece, assim, genial, o que ele está trazendo, extremamente elaborado. Ele fala assim, olha, no final das contas, com o que o corpo se interessa? O corpo quer a manutenção da nossa vida. Então, quando nós entramos em sintonia com o nosso corpo, a gente também entra em sintonia com algo que quer a manutenção da vida. Nosso corpo não é, como Descartes colocou, vocês observem aqui na compreensão do Bert Hellinger, não é um besta, como é que se diz? Porque ele falava beast machine, né? Não é um algo sem inteligência. O que o Bert Hellinger está falando é que o corpo está em sintonia com algo maior e que ele traz a sua inteligência e que a gente pode e deve prestar atenção ao nosso corpo, né? E que esse corpo, ele tem uma sabedoria que, inclusive, tudo funciona em conjunto dentro do nosso corpo, né? E ele se ocupa dessa manutenção da vida. E depois ele nos leva, na prática, com essa meditação, a fazer um caminho de atenção ao corpo, primeiro ao conjunto do corpo, depois da atenção às várias partes que atuam em conjunto, depois aos dois sistemas mais importantes de manutenção contínua do corpo, que são o coração e a respiração, e essa experiência, né, que ele nos conduz de sermos um. E também de sermos um com aquilo que manteve o coração ativo durante tanto tempo, com aquilo que da onde veio a ponte do coração e da vida. Então, vocês podem perceber que ele nos saca, nos traz do corpo para o mais alto, mais profundo do espírito. E depois, de maneira mais linda ainda, eu acho que essa meditação, ela é assim, um ouro
ele faz o que ele faz, o quê? Nos leva toda essa sintonia com o nosso corpo, com a fonte da vida, e depois ele fala assim a gente devia começar o nosso dia, né? Ou seja, com essa mesma regularidade, com essa mesma alegria, com essa mesma conexão com a fonte da vida. Então, belíssima, palmas, salva de palmas para essa meditação e esses ensinamentos que nos trouxe o nosso professor. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Não tendo, podemos prosseguir. A comunidade de vidas. Toda vida vive em conjunto com outra vida. Juntas constituem uma comunidade de vidas. Como vivenciamos essa comunidade de vidas? Nós a vivenciamos principalmente em nosso corpo. Essa comunidade de vidas abrange tanto a vida presente quanto todas as que já passaram, pois essas continuam vivendo em nossa vida. Tornamos-nos diretamente conscientes disso ao pensar que nossos pais continuam vivendo em nós, em todos os aspectos relativos ao que são e ao que foram, independentemente de ainda estarem vivos ou não. Somos os nossos pais. Mesmo após a sua morte, continuamos pertencendo à mesma comunidade de vidas que eles. O mesmo vale para os nossos antepassados. Eles continuam atuando em nosso corpo, tanto em sentido diretamente físico quanto através de nossa alma. Continuam atuando sobre seus destinos, sobre aquilo que vivenciaram. Seguem atuando tanto com sua grandeza e com o que concluíram, quanto com aquilo que não concluíram. Ainda que aquilo que ainda não concluíram deseja prosseguir em nós, para ser concluído em nós. Nossa comunidade de vidas também nos vincula àquilo que os tornou doentes, e que nesse momento também permaneceu inconcluso e espera pela sua conclusão em nosso corpo. O que significa isso exatamente? Podemos ter certeza de que eles estarão ao nosso lado quando o nosso corpo precisar de assistência com relação à saúde. Então, o que acontece conosco? Nosso olhar se desloca da proximidade para uma outra distância, assim como a nossa esperança. Cuidamos com uma outra coragem e com outra determinação daquilo que a nossa saúde exige de nós. Sentimos-nos em boa companhia, apoiados pela boa vontade e pela dedicação de nossos antepassados. Esta comunidade de vidas é uma comunidade de destinos, os destinos que partilhamos com outras pessoas, especialmente quando nos tornamos o destino delas e elas o nosso, vivenciamos por um lado como uma limitação e por outro como um ganho para a nossa saúde e para a nossa vida. Aqui, o fator decisivo é a intensidade de nossa dedicação a eles. Quanto mais profunda a nossa dedicação, mais benéfico é o efeito dessa comunidade de destinos sentido por nós em nossa vida. Experimentamos essa comunidade de destinos como algo que restringe a nossa vida ao excluir nossa dedicação indivíduos que partilham conosco essa mesma comunidade. Experimentamos isso, sobretudo, ao nos sentirmos culpados diante deles. Sentimos-nos culpados se negamos a parte que fizeram em nossa vida, se negamos a eles a gratidão que lhes devemos, também por tudo aquilo que tiveram que abdicar por nós. Como lidamos com eles de uma maneira que os reconcilia? Nós os trazemos de volta, com amor, à nossa comunidade de vidas. Outros que também pertencem à nossa comunidade de destinos também ficaram culpados perante nós e, às vezes, alimentamos ressentimentos com relação a eles. Como podemos lidar com eles de maneira a tornar nossa comunidade de destinos livre daquilo que nos custa algo, daquilo que custa algo à nossa saúde? Concordamos com a sua culpa e com o movimento que deve levar a culpa que possuem por suas vidas
para que essa possa se consumar para eles. Nesse momento, dissolvemos o efeito limitador dessa comunidade de destinos. Ela continua sendo uma comunidade de vidas, mas à distância. Um lado deixa o outro livre. O que mantém a nossa comunidade de vidas com todos aqueles que nos pertencem e a conduz de uma maneira benéfica? Colocamos todos os que pertencem a ela em nosso coração. Também os colocamos com amor em nosso corpo e nos sentimos ricos nela. Sentimos-nos carregados por ela e em sintonia com as forças criativas que trouxeram todos, da mesma maneira, à existência e permite a todos existirem juntos, cada um de sua forma, também nos outros, todos iguais perante ela. Tocados. Dizemos estar tocados quando algo profundo nos move. Muitas vezes somos tocados por algo até as lágrimas. As crianças buscam continuamente o toque para garantir o vínculo com a mãe e com o pai, sobretudo com a mãe. São carregados e contidos por ela. Após algum tempo, tornam-se hostis a esse toque e a serem contidos, como se isso os machucasse. Percebemos isso principalmente em casos onde houve um trauma de separação nos filhos, quando tiveram que ficar separados da mãe ou do pai, seja qual for a razão. O que poderia ajudá-los a superar esse trauma? Seria aqui um toque em especial? Seria a ação intensa de ser contido. Girina Prekop falou sobre a necessidade de ser contido. Escrevemos um livro sobre isso juntos. Não sei dizer, né? Explicarei como isso acontece. Durante um curso sobre constelações familiares no Japão, tive a oportunidade de ajudar um homem que se sentia com tendências suicidas. Como agradecimento, ele quis me apresentar seu filho no dia seguinte. Durante uma pausa, veio com ele e com a mãe ao curso. O filho devia ter uns 5 anos. Comportava-se de forma estranha, ia continuamente de um lado para o outro, batia no pai e corria até se chocar com a mãe. Era uma criança difícil. Percebi imediatamente que algo dramático devia ter acontecido com essa criança e que apenas uma coisa poderia ajudá-lo: o toque intenso, ser contido. A contenção de uma criança. Então sentei-o sobre o meu colo, com suas costas contra a minha barriga. Prendi suas pernas entre meus joelhos. Contive-o com tanta força que ele não conseguia se mover. Pedi à mãe que segurasse sua cabeça para que ele não pudesse mover e nem ela. Iniciei então uma terapia da contenção com ele. Talvez você fique chocado. Como se pode tratar dessa forma uma criança? Por favor, leia primeiro o que se segue. Contive-o desta maneira por cerca de 20 minutos. Ele se debateu e gritou o tempo todo. Enquanto isso, expliquei aos pais como podiam assumir de mim o ato de contenção, pois o processo geralmente dura no mínimo 1 hora. Quando chegou a hora do intervalo do almoço, entreguei o filho ao pai. O pai tomou-o nos braços e conteve-o da forma como me havia visto fazendo, mas dessa vez com as barrigas se tocando. A criança lutou com todas as forças e, como suas mãos estavam presas, cuspia na cara do pai. A mãe ajudava a segurar a criança e limpava o cuspe do rosto de seu marido. Fui almoçar e voltei 1 hora depois. Tudo estava calmo. A criança estava nos braços da mãe, adormecida. O casal permaneceu mais um pouco e, quando se foram, o menino acenou para mim. Estava mudado. Havia reencontrado o toque. Assim, o toque pode e às vezes tem de ser violento. Girina Prekop já ajudou muitas pessoas com a terapia da contenção desenvolvida por ela. Já a ensinou a muitos pais e treinou-a com eles.
a contenção de um adulto. O que ocorre no caso de adultos que precisam ser contidos devido ao fato de terem sofrido um trauma de separação? Às vezes, faço isso com alguém durante um seminário. Para isso, preciso da ajuda de diversos participantes, pois um adulto não é mais criança e tem mais força. Durante essa contenção, mostra-se que o cliente, ao lutar contra ela, revive seu nascimento após alguns minutos. Uma vez que eu o contenho de forma que precise se espremer para se livrar da minha forte contenção, ele revive seu nascimento. Depois, repousa relaxado em meus braços ou nos braços de uma mulher que, após me ajudar, passa a representar a mãe. Ela o segura como uma mãe à criança após o nascimento. Após essa experiência, o cliente se sente completamente relaxado. Se quiser ver ao vivo uma terapia da contenção, pode encontrar isso em um dos meus DVDs. Ele foi lançado com o título, não sei aqui, né? Depois a Isabela fala para a gente. Ele pode ser obtido na Hellinger Publications em www.hellingershop.com. Nesse caso, trata-se do trauma de nascimento após uma cesariana. Minha esposa Sophie e eu atuamos juntos. O toque suave. Não podemos sobreviver sem o toque, e às vezes sem o toque violento. Muitas vezes, quando nenhuma palavra pode mais ser dita, como, por exemplo, no caso de um moribundo ou de alguém em coma, resta a possibilidade do toque suave. Ele nos une profundamente de forma curativa e desvinculativa. Meditação, o abraço. Centramos-nos até ficarmos calmos e mergulhamos internamente de volta à nossa infância. Após alguns instantes, sentimos a necessidade de sermos tomados nos braços por alguém, sobretudo por nossa mãe. Apesar da resistência inicial, olhamos em seus olhos e dizemos, por favor, me abrace. Dizemos isso como a criança daquela época. Mesmo se desejarmos lutar contra o seu abraço, soltamo-nos profundamente até chegarmos a ela. Após chegarmos a ela, tornamo-nos novamente um com ela. A olhamos nos olhos e dizemos lentamente, com longas pausas, uma oração matinal, a oração matinal de nossas vidas. Agradecimento ao despertar da vida. Querida mamãe, eu tomo a vida de você, tudo, a totalidade, com tudo o que ela envolve, e pelo preço total que custou a você e que custa a mim. Vou fazer algo dela para a sua alegria, que não tenha sido em vão. Eu a mantenho e honro, e a transmitirei, se me for permitido, como você fez. Eu tomo você como minha mãe. Você pode ter-me como sua filha, seu filho. Você é mãe certa, é a mãe certa para mim. E eu, a filha, filho, certo, certa para você. Você é a grande, eu sou a pequena, pequeno. Você dá, eu tomo, querida mamãe. E eu me alegro porque você tomou o meu pai. Vocês dois são certos para mim. Só vocês. Agora estamos... Ok. Terminou essa parte ou ainda ficou alguma coisa, Dulce? Ainda tem mais uma partezinha. Ah, tá. Da meditação. Agora estamos... Eu continuo? Ué. Agora com o pai, a parte com o pai. Ah, tá bom. Sim, desculpa. Tá. Agora estamos totalmente com ela, soltos e curados. Ainda contidos por ela, em uma unidade com ela, olhamos para o nosso Pai. Olhamos em seus olhos e dizemos também uma oração matinal a ele. Querido papai, eu tomo a vida também de você. Tudo, a totalidade, com tudo que ela envolve.
e pelo preço total que custou a você e que custa a mim. Vou fazer algo dela para a sua alegria, que não tenha sido em vão. Eu a mantenho e honro, e a transmitirei, se me for permitido, como você fez. Eu tomo você como meu pai, e você pode ter-me como sua filha. Você é o pai certo para mim, e eu sou a filha certa para você. Você é o grande, eu sou a pequena. Você dá, eu tomo, querido papai. Eu me alegro porque você tomou a minha mãe. Vocês dois são certos para mim. Só vocês. Isso é lindo demais, é emocionante. Obrigada, Dulce. Sinto muito ter interrompido, me enganei aqui com o livro digital. Mas eu queria, em primeiro lugar, chamar a atenção que Bert Hellinger, como vocês já sabem, usa termos diferentes ao longo da sua obra, muitas vezes, e a gente ainda tem os problemas de tradução que fazem com que um termo seja traduzido hora de um jeito ou hora de outro, né? Mas aqui ele está falando não da comunidade de destinos, mas de uma maneira bonita, chamando de comunidade de vidas, né? Que são vividas dentro do nosso corpo, estejam elas vivas ou mortas, nossos pais, nossos antepassados e junto com eles tudo que não foi concluído e que quer ser concluído por meio de nós, tudo aquilo que está doente e que precisa de saúde, né? Então a ideia do Bert Hellinger é que a gente se desloque, né? Tire o nosso olhar quando especialmente estamos doentes da doença em si e possamos levar o nosso olhar para os nossos antepassados. E ele fala algo importante, que nós ganhamos saúde ao nos dedicarmos a eles. Quanto mais nos dedicarmos a eles, mais benefício nós temos. Interessante, né? Porque isso também está dito em várias culturas. Depois ele fala sobre o sentimento da culpa, que tanto pode ser experimentado por nós ou outras pessoas. Quando a gente experimenta a culpa, quando a gente nega aquilo que nós recebemos, quando nós somos ingratos e não conseguimos enxergar muitas vezes, especialmente os nossos pais, mas outras pessoas também, importante da nossa família, tudo que eles fizeram por nós e tiveram que abdicar por nós, e todos que são pais e mães sabem disso, né? Então, a ideia é sempre a mesma, é trazer de volta, integrar a nossa vida e em relação às pessoas que se sintam culpadas, né? Em relação a nós, né? Que nós possamos, por exemplo, ter um ressentimento, um agressor. Bert Hellinger diz como que a gente lida com isso. Então, a gente concorda, segundo Bert Hellinger, com essa culpa, com essa responsabilidade com a outra, que a outra pessoa possa ter, e olha também para o fato de que essa pessoa permanecer culpada e assumir a responsabilidade, as consequências pelo que ela possa ter feito, faz com que ela tenha uma transformação, digamos assim, importante na sua vida, ou seja, não ter uma certa dó, né? Eu acho que seria mais essa ideia, de poder perceber a grandeza também que tem nesse assumir a responsabilidade. E depois ele fala que dentro desse processo, quando a gente vai integrando isso, é uma comunidade de vidas à distância, no sentido de que não é mais necessário ficar vivendo simbioticamente ou vivendo cegamente os destinos, que podem ser uma comunidade de pessoas livres, né? E aí a ideia sempre, que ele está nos trazendo ao longo desse livro, é para a cura, e de que maneira que a gente faz isso, integrando dentro do nosso corpo, e aí ele sempre fala, né, cada dia mais pleno. Como é que você está hoje? Cada dia mais pleno. Por quê? Porque eu integro mais uma coisa, me torno mais rico, me torno mais pleno, né? E isso acontece quando a gente entra em sintonia com tudo que é do jeito que é. E depois, aí eu acho que é uma aula master aqui sobre o toque,
né? Essa daqui, toda essa unidade aqui, para quem quer ser constelador, isso aqui é parte do exercício da profissão, da prática profissional. Então, ele vai falar sobre o que significa ser tocado. Olha que coisa linda. Ele não fala só o toque físico, a importância do toque físico. Não. Ele vai no significado poético da palavra tocado, que é um tocado que vai além do toque físico, que toca no nosso, na nossa emoção, na nossa alma, na nossa vida, né? Ele fala da importância do toque para as crianças, de como acontece o trauma de separação, e que ele aí descreve, né? Vocês podem colocar aí esse exemplo, um exemplo muito importante do trabalho de contenção que ele executou junto com essa senhora, Gerina Prekop. Ela tem um livro em português que, inclusive, o prefácio é do Bert Hellinger. Procurem aí quem tiver no Google, porque eu não estou perto da minha biblioteca para poder pegar o livro, por favor, quem puder. E quem tiver participado, como eu, do Seminário de Brasília, lá em 2007, que foi todo um seminário que o Bert Hellinger fez com crianças, lá também tem um exemplo em loco do que, como o Bert Hellinger fazia esse trabalho de contenção com as crianças. Mas é exatamente o que ele falou aí. No caso lá ele já estava mais velho, mas aí ele mesmo começou contendo a criança, depois ele passa a contenção para o pai e para a mãe, e é dessa maneira exatamente. Outro professor que eu tive, ele disse que inclusive se deitou em cima do filho, em cima da cama, para poder conter os urros da criança. E depois ele fala sobre a contenção do adulto. Me perguntaram aqui se eu sei qual é esse vídeo, eu não sei, que eu traduzi para vocês esse alemão, mas eu sei que tem um vídeo da Sophie sobre a cesariana. Esse sim está disponível em português no Vimeo, e pode ser que seja esse aí. Tá aí, e essa contenção de adulto, vocês têm que se lembrar que ela vem de muitas práticas psicoterapêuticas, tanto a contenção da criança como a contenção do adulto. E Bert Hellinger, ele mesmo teve que trabalhar com isso, trabalhou com isso muito tempo, quando ele trabalhou com o grito primal, porque quando as pessoas têm esse processo de renascimento, isso é uma das etapas mais importantes dessa reconexão com os pais. E depois ele vai falar sobre o toque suave, né, de como ele também, por ser suave, não quer dizer que ele não seja profundo, ele muitas vezes de forma mais profunda, e pode também ser de maneira mais desvinculada, né? No sentido que não é tão intenso. E aí uma meditação muito importante sobre o abraço, inicialmente o abraço à mãe, e toda essa oração matinal, né? Uma oração, digamos assim, uma poesia que está lá em vários livros, mas que agora já nessa obra tardia dele, ele já traz com uma oração matinal, lembrando que é um exercício diário para nós sermos cada dia, como ele coloca, né? Mais ricos, mais plenos, mais saudáveis. E agora, então, vamos ver se tem alguma pergunta, alguma dúvida, para que a gente possa entrar agora nas consequências da falta do pai. Professora Isabela, eu esqueci de falar, aqui no final da página, onde aparece o nome lá em alemão, tá? Se vocês soubessem o quanto os amo, é o nome do livro? Sim, Sim. Se isso aqui era quanto os amo, exatamente. Mas só tem uma coisa, eu falei que tinha em português, mas agora que você falou em espanhol, talvez eu tenha em espanhol. Mas tem um outro livro da Gerina que é Tirano, como é que é? Meu Pequeno Tirano, alguma coisa assim, coloquem aí, que tem ela falando também, ela tem vários livros sobre a infância, e esse, se não me engano, está em português. Legal. Professora, o Mendes escreveu que tem uma pergunta, e eu também tenho. Então, deixa o Domingos falar e depois eu pergunto. Sim, pode falar.
Boa noite. Boa noite. Essa oração, professora Isabela, de tomar o pai e a mãe, né, esse agradecimento ao despertar da vida, e essa relação com os antepassados, de também se aproximar dessa comunidade dos antepassados, a gente pode também fazer esse agradecimento aos antepassados e, digamos assim, ampliar essa oração? Sim, Domingos, a gente pode sim. E é engraçado você ter falado isso, porque eu vou oferecer uma aula aberta sobre a obra do Darcy Ribeiro, do professor Darcy Ribeiro, um antropólogo, trazendo informações sobre os nossos ancestrais e fazendo exatamente isso, passo a passo, fazendo uma reconexão com a nossa ancestralidade. Então, sim, podemos fazer tudo isso. Certo, obrigado. De nada. E no caso, seria, por exemplo, também, né, ao conhecer, por exemplo, que nós tivemos, o próprio Portugal foi formado por judeus, foi formado por árabes, foi formado por celtas. Então, essa reconexão, para nós, ela vai também com a herança desses outros povos, né? E, interessantemente, dentro do trabalho da constelação familiar, a gente tem, por exemplo, registros de 8 gerações. Mas no que diz respeito à genética e à epigenética, são muito mais gerações que deixam suas marcas, né? Especialmente no que diz respeito à epigenética. Porque o que acontece? Quando existe um trauma, numa geração passada, é gerada uma marca epigenética. Essa marca epigenética, ela faz com que o gene possa ser ligado ou desligado. Então, algo que aconteceu lá no passado gera uma marca epigenética e isso nos chega até os dias de hoje. E por que não dizer que isso não teria um aspecto sutil, informacional, espiritual que está correlacionado, né? E por isso, muitas vezes, surgem informações dentro da constelação familiar que a gente não sabe de onde vem. Ok? Obrigado. De nada. Então, agora é o Mauro? Arnaldo. Diga, Mauro. Oi, Arnaldo, professor. Olá. Não tem como linkar a leitura com a nossa própria história, né? Uhum. A gente fez um trabalho bonito que reverbera, né, há 2 semanas atrás, e o tema era assim, a doença e o diabetes, né? Aí entrou. E hoje a gente leu sobre o trauma, né? E eu não tinha, assim, a pergunta é porque a gente não tem, assim, a dimensão do qual do tamanho, do tom do trauma, né? Por exemplo, eu saí daqui com 8 anos para morar com a vovó, porque eu tinha bronquite e em Sorocaba ficava bem. Quando eu cheguei lá, eu perdi a mamãe e fiquei com a vovó. Aí voltei para casa, 2 anos depois a vovó morre. Então, até lembro que nós, no finalzinho, falamos sobre 2 perdas muito próximas, né? Então, só de ler, só de estar nos falando, a gente já vai se realimentando de curas. E, em seguida, você fala do toque. Aí eu fiquei imaginando, né? A gente na pandemia, com todos esses distanciamentos, e aí você fala dos toques, dos níveis de toques, né? Então, por exemplo, o que eu tenho lidado com o toque hoje eu faço meditação, eu ouço essas aulas e outras aulas, e participo de estudos. É uma maneira de receber afetos com cuidados de orientação, de atividades com conhecimento que vão agregando, né? E, assim, porque eu sou um ser afetivo, eu sou um ser do abraço. Uhum. Todos nós, seres mamíferos, somos seres afetivos, seres do abraço, precisamos do toque. E por isso também não dispensem suas constelações familiares, aonde vocês estiverem, porque é muito importante. Nós temos muitas dimensões, e o corpo é uma delas, e ele está sempre nos mostrando aqui, né? E
Teria alguma pergunta ou era só um comentário mesmo, Arnaldo? Era um comentário que na sua fala, na própria leitura, já vai me respondendo. É claro que são coisas que eu tenho que observar, dar conta, olhar para isso, né? Uhum. É isso, o trabalho é esse. O trabalho é esse. Uhum. Exato. E também, trazendo um outro aviso sobre isso, né? Também eu vou abrir, além dessa aula aberta do treinamento lá, eu ainda vou fazer um outro que eu estou chamando de caminho de autoconhecimento, onde nós vamos pegar vários exercícios e vamos fazer online. Isso aí também vai ser separado, um dia só de práticas, que aqui a gente faz a leitura, a gente comenta, lá no meu curso online tem muita teoria, mas eu estou sentindo a falta da prática online, inclusive usando áudio, vídeo, tudo de diferente também que o mundo online tem. O abraço é importante, mas a gente também vai ter que lidar com o online. Não é muito bom a gente poder ter amigo à distância, né? De ter uma outra sociabilidade à distância, isso não vai mais sair. Mas a gente também tem que aprender a usar, né? E praticar, aproveitar. Então, é isso. Então, o que a gente teria ainda? Podemos ainda aproveitar mais uns minutinhos, ler mais um pouco. Vamos ver agora os vícios, ou alguém ainda tem mais alguma pergunta? Um comentário, professor. Eu coloquei o livro em espanhol ali no chat. Ali. Legal, legal. Muito bom, muito obrigada. Ótimo. Se alguém encontrar o outro que está em português, põe aí Girina Precope e põe a palavra tirano. Eu acho que é esse aí, meu pequeno tirano, uma coisa assim. Bom, só já que a gente deu essa parada assim maior, alguém quer um atendimento hoje, ou a gente pode avançar na leitura para um pouquinho mais? Como é que a gente está? Porque a gente até poderia ir até a página 103 e fechar até antes do apêndice, né? O que vocês acham, pelo menos? A Josiane está de mão levantada. Diga, Josiane. Oi, Isabela. É o seguinte, agora lendo, eu me dei conta, porque o Bert diz que a gente deve fazer uma constelação, não ficar fazendo constelações. Mas quando você vai lendo os livros, quando você vai estudando, você identifica várias coisas da sua vida que aconteceu, que você gostaria de olhar e saber mais. Como é que faz isso? É como ele comentou, você só lendo, isso já vem à tona e é trabalhado? Ou como é que faz com tudo aquilo que você se dá conta, e daí você já fez uma constelação, olhou isso, tá, e daí? É para só olhar a raiz, tá bom, a raiz foi olhada, e daí? Porque quanto mais eu leio, mais eu me dou conta, por exemplo, essa de separação, né? Quando eu saí de casa com 12 anos. E aí, como que resolve essas outras coisas? Se faz uma constelação? Não, primeira coisa, a gente tem que entender o que é uma constelação. Uma constelação tem vários aspectos. Um aspecto é a compreensão. Ela é uma filosofia prática, né? É um ensino para a vida. Claro que todas as vezes que eu tiver uma nova compreensão, é bom, mas ela tem um aspecto experiencial. Qual é o que eu considero a melhor coisa para a gente poder fazer? Não é fechado que só deve fazer uma constelação, mas ele mesmo só fazia uma. Só fazia mais de uma com uma pessoa quando ele errava, ou quando era... Assim, ele errava, que eu digo que ele se esquecia, entendeu? E chamava a mesma pessoa. Ou então, quando ele percebia que era necessário, ele também interrompia a constelação, continuava a constelação. Então, não tem uma regra assim fixa. Agora, o que é bom? O que é o ideal? É justamente entrar num processo organizado de autoconhecimento e de conhecimento. Por isso, os diversos cursos ou as diversas oportunidades de conhecimento sequenciado. Porque quando você entra para fazer qualquer treinamento, você tem lá, primeiro você vai resolver os problemas imediatos, a partir desses problemas imediatos, ver quais são os temas mais importantes, vai resolver com sua mãe, com seu pai, com seus ancestrais, seu tema de casal, quer dizer, você vai passar por todas as fases e áreas da sua vida. Aí você vai fazer muitos exercícios, por exemplo, como isso que eu estou falando, essa proposta que eu estou trazendo, ou qualquer curso presencial que você possa fazer, entendeu?
O melhor, assim, é como você, como se eu poderia dizer, é você se matricular numa escola, ou se encaixar, como a gente está aqui, num grupo de estudos, entende? Porque aí que você vai ter um aprofundamento. É diferente de uma pessoa que tem um problema, vai lá e participa de um seminário de constelação. Uma pessoa que está no seu ponto, no ponto que você está, ela se matricula em algum lugar, ou aqui, ou em qualquer outro, entende? Ela vai participar de algo, porque é uma coisa que é crescente, é um amadurecimento. Você vê, quantas vezes, só a fonte não precisa perguntar o caminho, eu li 2 vezes, um em português e um em espanhol. Quanto que a gente não vai ganhando quando a gente não vai lendo pausadamente, estudando, entende? De novo. Entendi, é um estudo sem fim. Mas tem uma parte que é teórica, da parte da compreensão, tem uma parte que é experiencial, né, que a gente tem que passar pelo processo, e tem que passar pelo processo na gente mesmo, ou seja, desenvolver tanto a percepção como entender por meio da transformação do que acontece conosco mesmo. Não é um aprendizado normal a constelação familiar. Ela não acontece sem você se envolver nele. Você pode ler todos os livros do Bert Hellinger, saber de cor e salteado a teoria. O que vai ficar com você não é o que você anotou, não é o que você leu, é o que você se transformou ou ajudou alguma pessoa a alcançar uma transformação. Não precisa anotar nada num curso de constelação, ou então anota pouco. Por quê? Porque o que fica é o que está anotado na alma, na sua transformação. Ok, obrigada. De nada. Professora, como nós temos bastante gente nova, vejo aqui muitas carinhas diferentes, acho que vale a pena a senhora explicar novamente o nosso modelo que está sendo agora de estudos, né? O primeiro ato e praticamente o segundo ato, que as pessoas possam se inteirar do que pode acontecer agora. Isso, então, a gente está dedicando a primeira hora da nossa leitura comentada, uma parte que é aberta, que é gravada e que fica disponibilizada lá no YouTube e nas nossas redes sociais, nas outras redes sociais. E a segunda parte, quando alguém tem algum tema pessoal, a gente encerra essa primeira gravação e faz uma segunda gravação que não é disponibilizada nas redes sociais, mas que fica para o nosso registro gravado, até para a gente estudar um pouco e ter material de aprendizado, de estudar mesmo entre nós. Algo mais, Geraldo? Não, acho que era isso mesmo, estava faltando os novatos, né? Isso, aí então a pergunta é se alguém tem algum tema pessoal que gostaria de trazer para que a gente possa analisar, experimentar, conhecer, ou então se a gente prossegue com a leitura um pouco mais. Isabela, no último módulo do curso, o 18º, a Sophie Hellig disse que toda doença começa 20 anos atrás. E eu comecei, desde o ano passado, comecei a tremer a minha mão. Na hora que eu vou tomar água, eu fico tremendo. E aí eu queria ver o que pode ser. Eu fui ao médico, no neurologista, estou fazendo os exames. Tá, então se ela quer ser atendida, o Geraldo, acho que a gente encerra então, agradecendo, né, a todos vocês, a todas as pessoas que acompanham também essa gravação. Sim, agradecer a presença de todos, agradecer principalmente ao Hamilton pela criação desse grupo e a maravilhosa ideia de convidar a professora Isabela, né? E muito obrigado e até a próxima segunda-feira.